tudo bem com vocês? Eu estava aqui com a ampulheta, esse relógio de areia, né? Que traz tanta reflexão quando a gente olha. Antigamente usava, né, para medir o tempo nas embarcações, pequenas frações de tempo eram medidos. E aí eu estava de olho nesse reloginho aqui de areia e estava pensando naquele versículo, estava lendo aqui sobre Mateus 24, quando Jesus disse que os dias seriam abreviados, porque senão não se salvaria nem por causa dos eleitos, porque senão não se salvaria ninguém. Mas por causa dos eleitos, os dias são abreviados. Você já parou para pensar quanto desperdício de tempo? Quantas vezes nós desperdiçamos tempo sem produzir nada? Às vezes não paramos para ler a Bíblia, para ouvir a palavra, para conhecer mais de Deus. Há pouco tempo atrás, era 2021, entrada de 2021, eu até fiz um vídeo aqui nesse canal, e eu lembro que eu desejava feliz ano novo para vocês, né? Como todo mundo, no mundo inteiro, a gente desejou, e a gente mal sabia que agora em 2021 e 2020, nós íamos viver um tempo tão tribuloso como foi esse ano. Pessoas perderam entes queridos, perderam negócios, perderam amigos, houve divisão nas famílias, né? Separação de casais, quanta coisa ruim, problemas emocionais, depressivos, tudo em um ano. E aí eu estava aqui refletindo nas escrituras que muitas vezes a gente passa por algumas situações justamente porque nós não nos preparamos. Por isso que esse ano de 2022, eu quero deixar para você essa palavra de esperança e de alerta para um tempo de consciência e sobriedade. Isso mesmo. Jesus disse para vigiar. Ali em Mateus 24, 22, quando ele fala que os últimos dias seriam abreviados, ele diz que haveria falsos cristos, né, trazendo novas argumentos e sinais e tão estrondosos que enganariam os salvos. Mas lembrando que ele estava antevendo isso e já estava avisando. Aí eu fico pensando, por que muitas vezes nós sofremos? Porque nós não nos preparamos. 1 Pedro diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz: cingindo os lombos do vosso entendimento, sedes sóbrios e esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Olha, cingi os vossos lombos no entendimento, sede sóbrios e esperai a revelação da graça oferecida por Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está dizendo o quê? Deus está, através dele, trazendo uma direção. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa porque não atentamos nas Escrituras. O ato de cingir os lombos não é isso aqui, o lombo. É uma expressão que o judeu usa, significando que eles usavam túnicas no passado, né? E na cultura dos judeus, ou até mesmo soldados, né? Quando iam para a guerra, eles tinham que cingir os lombos, subir a túnica, formar ela na cintura aqui, amarrar com uma corda ou com cinto, né? Os que eles iam para a guerra punham cintos, e
amarrar como se fosse um short. E cingir o lombo é uma expressão que significa, ó, esteja pronto, esteja preparado para guerra, para trabalho, para servir, esteja pronto, preparado. Quando Deus lá em Êxodo 12 fala acerca da Páscoa, Deus diz para Moisés assim: Moisés, vocês vão comer essa Páscoa, que foi a primeira Páscoa, é um memorial, né, do que Deus estava fazendo com o povo de Israel para lembrar a saída da escravidão para a terra prometida. Deus disse assim, ó, na 12ª praga, após a 12ª praga, vocês vão comer a Páscoa com os lombos cingidos, ou seja, preparados como se fosse viajar, né, sair, cajado na mão e sandália no pé. Por que Deus estava falando isso? Deus estava dizendo assim, ó, esteja pronto para sair daqui, desse tempo de escravidão para uma terra que eu vou mostrar para vocês. Mas esteja pronto para ir apressadamente. É assim que devemos estar nessa era que nós vivemos. Jesus disse que nos últimos dias, e ainda não era o fim, mas o tempo das dores de partos, que Mateus 24, ou em Lucas 21, ou Marcos 13, diz, que são semelhantes, né, a essa fala de Jesus, que ele diz que haveria terremotos, grandes terremotos, haveria guerras, rumores de guerras, haveria catástrofes, haveria pestes, pestilência, algumas Bíblias trazem como epidemias, haveria fome, e que essa época seria a época de grande sofrimento. Por isso que ele fala que seriam abreviados, mas ele diz, ó, não vos assustei nem aterrorizeis com nada que virá, porque ainda não é o fim, é o princípio das dores. Quanto tempo nós estamos já vivendo e vivenciando isso que Jesus nos alertou? E mesmo assim nos assustamos quando vem esse ano entrou esse bichinho coronga aí, esse coronga da vida, e assolou tantas lares. E nós fomos pegos de surpresa. Por quê? Porque não estamos atentando no entendimento das Escrituras, daquilo que Deus deixou para nós, para que nós não fôssemos pegos de surpresa. Não estamos sendo sóbrios, vigilantes. Você sabe o que virá o ano que vem? Eu sei, não sei. Ninguém sabe. Deus sabe. Por isso Deus nos alertou. Cingi os lombos do vosso entendimento, seja sóbrio e esperai. Esperai na promessa, na redenção, naquilo que Jesus determinou para nós. Haveria falsos Cristo trazendo sinais, mas a gente não tem que se envolver e nem se deixar levar. Mas ser santo porque Ele é santo. Deus fala isso por quê? Porque Deus fala, sede santo porque eu sou santo. Permanecei. Não volta a se contaminar como no passado. Não vos amoldeis neste mundo, com as coisas deste mundo. E é por isso que a gente tem que atentar para tudo. Nós estamos numa época do crescimento da ciência. É a 4ª revolução industrial tecnológica. Ou seja, essa era tecnológica, da tecnologia, tem avançado, é chip, jogos virtuais, interação virtual entre o ser humano, é a substituição da mão de obra humana pela máquina. Quantas coisas estão e ainda virão, fora o novo normal para o mundo, né? Mudança de valores, de princípios, ideologias, tanta coisa acontecendo no mundo, e tem tanto cristão desapercebido do que está acontecendo ao seu redor. Você busca informações para saber o que o mundo
as transformações que estão acontecendo ao mundo, ou você só fica nas notícias midiáticas aqui de televisão, de catástrofes? Não, meus irmãos, procura ver, dá ouvidos, esteja atento, ligado, confirmando nas escrituras tudo que já foi deixado para cada um de nós. Não ande desapercebido, como aquele... na época tinha uma novela que falava que o borboletista, né? No passado. Parece que está caçando borboleta. Não, fique atento. Seja sóbrio, alerta, vigilante, preparado, como um bom soldado de Cristo. 2022 vai vir aí. Mas não fica aí, ai, que alegria, vai ser um ano maravilhoso, vai ser um ano de paz. Glória a Deus se for. Mas se não for, você está preparado também? Então, a minha palavra não é de desânimo nem de destruição, é de consciência da nossa condição de cristão no mundo atual. Esse mundo onde houve-se muitas coisas, você tem que se posicionar como cristão. Eu estava ouvindo essa semana um pastor e ele comentou uma frase. Ele deu uma ilustraçãozinha que eu gostei muito. Ele disse assim, quando, presta atenção e guarda no coração, ele falou, um barco não afunda por causa da quantidade de águas que está no mar ou no rio, mas um barco afunda por causa do tamanho do rombo no casco. Você pode estar mergulhado numa época secularizada, onde tudo é relativo, onde os valores são trocados, a iniquidade tem aumentado, onde as pessoas são amantes de si mesmas, egoísta, avarenta, maledicente, há tanta coisa ruim à nossa volta, né? Há um excesso de pornografia, mudança de valores. O importante não é que você está vivendo nesse mundo. O perigo maior é o quanto isso influencia você e o quanto de brecha você dá na sua vida, de quanto isso tem permissão de entrar na tua vida. Não, aquele que é nascido na carne anda na carne, o que é nascido no Espírito anda no Espírito. Se aparte das más conversações, das más amizades, afasta gente maledicente, pessoa que fala mal do outro, seja de quem for. Ninguém tem direito de falar de ninguém. Cuidado, não se amolde às paixões desse mundo, aquilo que o mundo está amando. Pondera, será que é Deus que se agrada daquilo? Hoje o mundo está caminhando para os mesmo tempo de Sodoma e Gomorra, onde as pessoas estavam mergulhadas na iniquidade, na pornografia, na maldade. E Jesus diz que a volta dele seria assim, que os dias seriam como Sodoma e Gomorra, como de Noé, e ninguém se aperceberia. Quando percebessem, o tempo chegou. Mas, irmãos, guarda no coração, seja sóbrio. Presta atenção, busca conhecer a Bíblia. Você tem dificuldade de ler a Bíblia? Vou te dar uma dica, deixa aqui no link aqui embaixo, nos comentários. Olha, tem um canal aí, aqui no YouTube, que eles colocam a Bíblia em áudio, você vai ouvindo e pode ler também, porque eles colocam o textinho bíblico. E é muito bom. Ontem eu comecei, li, ouvi o Apocalipse ontem e hoje terminei. Porque eu quero fazer um estudo sobre Apocalipse esse ano, 2022, em nome de Jesus. E eu vou colocar aqui para quem quiser conhecer, né? Que não conhece, embora tem grandes e grandes pregadores, homens de Deus aí que tem dado o Apocalipse. Mas é algo que eu gosto muito, né? E eu acho que a mensagem hoje é de arrependimento e conhecimento. Tem que estar com entendimento
cingido os lombos do seu entendimento, tem que estar alerta, tem que estar preparado, tem que saber o que vai acontecer, para não ser pego de surpresa, tá bom? Olha, a mensagem não é de tristeza, é mensagem de alegria, porque o nosso Deus, independente do tempo que nós vivemos, ou de que estivermos, Ele nos cerca. Tem um texto bíblico aqui em Jó, que eu gosto muito do livro de Jó, que Deus, você pode ler, é Jó capítulo 1, versículo 7 e em diante. Você vai até o 12 mais ou menos. Deus fala para Satanás, Satanás, onde é que você estava? Ele falou, eu estava rodeando a terra. Aí Deus diz para ele, aqui pela King James diz assim, que ele andava e Deus falou para ele, olha, você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, se desvia do mal, ama e teme a Deus. Não há outro igual a ele. Mas Satanás, ele teme a Deus à toa? Algumas Bíblias estão debalde. Se você tiver dificuldade com sua Bíblia, pega uma outra versão. Teme Deus à toa? Será que o Senhor não cercou ele de bens? Olha aqui, eu vou ler até para vocês isso aí. Versículo 10. Jó 1:10. Porventura não ergueste, olha isso, não ergueste uma cerca, cerca protetora em volta dele e da família dele e tudo que ele possui? Tu, pessoalmente, tens abençoado todas as obras das mãos deste homem, de maneira que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra, ou seja, ele tinha uma riqueza tamanha, espalhado na terra toda. E Deus o abençoava pessoalmente, o quê? Rebanhos, esposa, filhos, a família, né? Os bens, a saúde, os servos, os trabalhadores, tudo que Jó colocava a mão, Deus abençoava. Mas Jó era um homem prudente, ele temia a Deus, então o que ele fazia? Ele antecipava, ele não esperava o mal vir para orar. Jó era homem temente, ele orava, oferecia ofertas a Deus, pelos filhos, diariamente. Ele temia tanto a Deus que ele se preparava, estava sempre vigilante para agradar o coração de Deus. E em contrapartida, Deus cercava como uma cerca. E Satanás não estava preocupado porque Jó era um homem íntegro, reto, não. Isso não interessa para Satanás, porque ele não tem valor nenhum, não tem princípios, nada. Mas o problema de Satanás era isso, Deus tinha cercado Jó. Não toca nele, não toca na vida dele, não toca nos filhos, não toca na mulher, não toca nos bens, não toca nos funcionários, nos trabalhadores, não toca na vida financeira, não toca na saúde. Ele está guardado, abençoado. E é isso que Deus quer fazer sobre a tua vida. E só tem um critério para você ser abençoado como Jó: ser temente a Deus, manter a integridade, a retidão. A integridade é aquilo que você faz, o caráter, de você, no oculto, não fazer sabendo que Deus está te olhando. É aquilo que você faz no secreto, mesmo quando alguém não está te vendo. Ou que você deixa de fazer porque Deus está te vendo. Quando a intenção do coração, ou as palavras, ou os olhos, vem algo mal, na hora, repreende, porque aquilo ofende a Deus. Você não aceita, mantém a sua integridade. A mulher de Jó falou: Jó, vai manter a integridade? Já morreu os filhos, os animais, tudo. Você abandona esse Deus e morre. Ele falou: você é louca. Fala como uma louca, mulher. Eu recebi o bem, não receberia o mal de Deus? Deus me deu.
não eu vim, não voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, Satanás volta a Deus. Ali, ó, capítulo 2, versículo 3. Eu quero ler isso porque eu já vi algumas pregações dizerem que Jó pecou porque ele temeu. Não, Jó já era temente. O temor de Jó era um só: perder a glória de Deus. Que tem que ser o seu, tem que ser o meu, tem que ser de todo cristão. Jó não teve nenhum erro. Ele não teve culpa nenhuma do que aconteceu com ele. Deus fala isso. Aqui na King James eu gosto porque ela vem bem esclarecida. Diz assim, ó, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: Deus fala para Satanás na segunda vez que ele vem a ele: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro, justo, que ama e teme a Deus, se desvia do mal. Jó se mantém íntegro apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Deus fala para Satanás, ó, apesar de você me castigar ele sem motivo, ele não pecou. Ele mantém a integridade dele. E Jó se torna tão fiel a Deus, né, que vem alguns amigos se achando também justos, né, aquele tal que se considera demasiadamente justo, foram falar um monte de bobagem para ele, que acabou Jó tendo que orar por eles no final, e Deus restitui tudo em dobro, porção dobrada, filhas mais lindas, animais dobrados, servo, multiplicou a riqueza de Jó, porque Jó foi duplamente fiel a Deus, íntegro, reto, justo, nas pequenas coisas, às vezes num troco que a pessoa dá pra gente. Será que a gente mantém a integridade ao devolver quando dá troco errado? Quando vai mentir, na hora você retém e fala a verdade, mesmo que aquilo incomode? Ou será que você se esconde atrás da mentira? Fala, é uma mentirinha. Não. Mantenha a integridade. E Deus ainda fala, eu sou santo. Você é santo porque eu sou santo. Porque os deuses passados que os homens criavam, era Deus que aceitava a prostituição, culto de prostituição, culto de sacrifício humano, derramamento de sangue. Deus falou não, de sangue humano. Deus falou não. Comigo não tem prostituição, feitiçaria, idolatria. Deus é santo. E ele diz, seja como eu, santo como eu sou santo. Os outros povos copiavam os deuses deles. Deus que se prostituíam, que aceitava tudo que era errado. Hoje em dia existe uma linha aí querendo dizer que Deus aceita tudo. Não é verdade. Deus é santo e Deus não muda. E nós devemos andar em santidade e amor, para que Deus possa nos cercar com uma cerca protetora e Satanás não tocar. Seja o mundo, cai o mundo ao nosso lado, 10.000 à direita, 10.000 à esquerda, nós não seremos atingidos se Deus colocar uma cerca protetora ao nosso redor. Que 2022 Deus possa cobrir você, a tua casa e a tua família, circundar de bênção, como diz Salmos 5:12. Vou ler para você, para encerrar, tá bom? Só para você não vai ficar chateado comigo, eu estou falando muito não, que é o que Deus está mandando dizer. Salmos 5:11 e 12, diz assim: mas alegrem-se todos os que em ti colocam a sua fé. Cantem de felicidade para sempre. Estende sobre eles a tua proteção. Rejubilem-se em ti os que amam o teu nome. Em verdade, o Senhor te abençoará. Em verdade, o Senhor, tu abençoarás o justo como escudo e o cercas com benevolência. Deus abençoa
o justo como um escudo e o cerca com a benevolência, com todas as bênçãos do Senhor. Que essa seja uma palavra fiel e verdadeira sobre a tua vida. Que Deus venha te proteger, te cercar, circundar a tua vida. Aqui na arca, na corrigida que você deve ter aí, eu até gosto da tradução dela, diz assim, ó, 12. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo e circundá-lo-ás da tua benevolência como um escudo. Então, como um escudo de defesa que o soldado tem para se defender na guerra contra a morte, que Deus venha colocar esse escudo protetor como uma cerca ao redor de cada um que está me ouvindo e de sua família. Em tempo, fora de tempo, seja 2022, 2023, em diante, que em todo tempo você seja guardado e como Jó, Deus venha abençoar a tua fonte de renda, Deus venha abençoar a tua família, Deus venha abençoar a tua casa, a tua obra que você faz, que Deus venha abençoar tudo que tocar as tuas mãos. Eu desejo um 2022 cercado das benevolências do Senhor, em nome de Jesus. Um ano abençoado, uma entrada de ano repleta da graça de Deus e que você prove neste novo ano, um novo tempo na comunhão do Senhor. Deus abençoe, um feliz 2022 sobre a potente mão de Deus. Fica na paz. Tchau.